Você está no canal Suíte Presidencial, meu nome é Fabiano, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro capítulo da série sobre Guerra Civil Americana. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. E, se possível, contribua com o canal através do Apoia-se ou do Pix. Links na descrição e fixados no primeiro comentário. Antes de falar sobre Guerra Civil Americana, primeiro é preciso falar sobre a sua principal causa, a escravidão. Mas o que é a escravidão? Acredito que a resposta a essa pergunta seja um tanto complexa, bem mais do que eu esperava quando eu decidi pesquisar e me aprofundar acerca do assunto. Existem diferentes termos e concepções que provavelmente nós usamos quando queremos nos referir à escravidão. Termos como exploração e desigualdade, de fato, podem nos remeter erroneadamente à definição específica que aqui buscamos. O professor e autor Orlando Peterson, em seu livro Escravidão e Morte Social, identificou algo em torno de 200 diferentes sistemas de escravidão ao longo da história. Mas existe um fator comum em todos estes: o fato de que o escravo deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma propriedade. O assunto escravidão ainda hoje traz à tona feridas abertas na sociedade. Nos Estados Unidos, que é o que vamos tratar aqui hoje, isso é muito perceptível. O racismo, infelizmente, ainda presente na sociedade, não só nos Estados Unidos, mas em diversos outros países, é hoje o maior exemplo disso. Quando os europeus colonizaram o continente norte-americano pela primeira vez, as terras eram vastas, o trabalho era árduo e havia uma grande escassez na mão de obra. Os servos contratados vindo da Europa, principalmente Irlanda, amenizaram, mas não resolveram o problema. Com o passar do tempo, as tensões entre os colonos e os ex-servos aumentaram a pressão para encontrar uma nova forma de trabalho. Foi então, no ano de 1619, que o primeiro navio trazendo africanos aprisionados chegou à colônia britânica de Jamestown, na Virgínia. Na visão dos colonos e donos de terras, aqueles escravos provaram ser econômicos, já que não precisariam receber e ainda por cima não possuíam direito a nada. Até o final daquele século XVII, a maioria dos escravizados eram indígenas, fato que mudou drasticamente no início do século seguinte, e algo que se tornou recorrente ao longo dos séculos XVIII e XIX. Em um primeiro momento, os africanos escravizados eram usados principalmente nas plantações de arroz e tabaco, nas regiões de Maryland e Virgínia. Porém, o preço do tabaco começou a se tornar instável demais e, com o tempo, deixou de ser lucrativo. Enquanto isso, nos estados do norte, o comércio de escravos se tornava cada vez menor e mais fraco. Com o passar do tempo, as tensões entre o que viria a ser os Estados Unidos e a Inglaterra aumentaram, até que se deu a Revolução Americana. No dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos declararam sua independência. Após o fato, a nova Constituição é redigida, porém, a escravidão ainda é reconhecida de uma maneira velada. Não havia ali, por exemplo, a palavra escravo, porém, isso existia através de nuances na legislação. Logo nas primeiras décadas após a declaração de independência, devido ao declínio do mercado de tabaco, muitos fazendeiros mudaram a produção para o trigo, o que exigia menos trabalho, resultando assim em excedentes de pessoas escravizadas. No entanto, em 1793, o nortista Eli Whitney inventou o descaroçador de algodão, um dispositivo que possibilitou que as tecelagens usassem o tipo de algodão mais facilmente cultivado no sul. A invenção acabou por trazer um robusto comércio interno de escravos. À medida que o sul se tornava mais estabelecido na produção de algodão, a região exigia mais e mais mão de obra escrava. O que se via ali era uma clara divisão entre o norte, tendo a criação de indústrias como seu foco econômico, e o sul, totalmente dependente da mão de obra escrava, principalmente nas plantações de algodão. Em 1808, os Estados Unidos proibiram o comércio internacional de escravo, o que apenas aumentou a demanda por escravos comercializados internamente. No Alto Sul, a safra comercial mais lucrativa não era um produto agrícola, mas sim vidas humanas.
Divididos entre benefícios econômicos da escravidão e as questões morais que esta levantava, os proprietários de terras do Sul se tornaram cada vez mais defensores da prática, pois, segundo a visão destes, os escravos eram incapazes de cuidar de si mesmos. E ainda por cima, que a escravidão era, abre aspas, uma instituição benevolente que os mantinha alimentados, vestidos e ocupados, fecha aspas. É preciso ter em conta que esse pensamento, apesar de ser em menor grau, também existia na região norte do país. Porém, lá, a ideia de escravidão perdia cada vez mais força com o passar do tempo. Ainda no norte, as ideias abolicionistas ganhavam cada vez mais força. Com o editor de Boston, William Lloyd Garrison, e o escravo fugitivo Frederick Douglass a tecerem críticas cada vez mais fortes aos estados do Sul. Após reafirmar sua independência da Grã-Bretanha, com a vitória na Guerra Anglo-Americana de 1812, os americanos olharam para o oeste. No entanto, conforme os Estados Unidos se moviam para o oeste, novos desafios surgiam em relação à expansão da escravidão para novos territórios. As discussões chegaram ao auge quando Missouri se candidatou à condição de Estado em 1819. Embora não tenha sido o primeiro acordo político americano sobre a escravidão, o chamado Compromisso de Missouri marcou o início de uma era em que os debates sobre a escravidão dominaram o cenário político americano. Em 1857, a Suprema Corte determinou que todos os negros, livres ou escravos, não tinham direito à cidadania e, portanto, não podiam processar o Tribunal Federal. Além disso, considerou que o Congresso havia se excedido na sua autoridade no Compromisso de Missouri. A Suprema Corte também decidiu que a soberania popular, onde novos territórios podiam votar para entrar na União como um Estado livre ou escravista, carecia de legitimidade constitucional. Sendo assim, os escravos não tinham meios legais de protestar contra o seu tratamento. Na noite de 16 de outubro de 1859, John Brown, um abolicionista convicto, e um grupo de seus partidários deixaram o esconderijo de sua casa de fazenda a caminho de Harper's Ferry. Descendo sobre a cidade nas primeiras horas do dia 17 de outubro, Brown e seus homens capturaram cidadãos proeminentes e confiscaram o arsenal federal. Brown tinha a esperança de que a população escrava local se juntaria ao ataque, e por meio do sucesso do ataque, armas seriam fornecidas a escravos e lutadores pela liberdade em todo o país. Porém, não houve sucesso. Já nas primeiras horas do dia 17, ele foi cercado por uma milícia local e posteriormente preso. Brown foi rapidamente levado a julgamento e acusado de traição contra o estado de Virgínia e insurreição. Foi condenado à morte pelos seus crimes e enforcado no dia 2 de dezembro de 1859. E para finalizar esse capítulo, eu gostaria de deixar aqui também algumas dicas culturais sobre o assunto. A primeira é o livro The Underground Railroads, Caminhos da Liberdade. A segunda, que é também um livro, chamado de The History of American Freedom, do professor Eric Foner.